Sejam bem-vindos a mais um treinamento do Naves. Hoje a gente vai falar sobre finanças, tá? No script que foi passado para vocês, a gente dividiu o financeiro em duas partes. Hoje a gente vai iniciar financeiro com a parte de cadastro. Eu vou mostrar para vocês como a gente vai incluir toda a parte de títulos, como a gente vai fazer as configurações. E na semana que vem a gente vai falar sobre sobre relatórios para que vocês possam enxergar essas informações nos relatórios que você tem dentro do NAPS, tá? Bom, hoje vocês estranharam um pouco que o link ele foi enviado com meia hora de antecedência sobre o horário do treinamento. A gente vai adotar esse tipo de método porque a gente estava tendo muito problema com os outros links que a gente criava antes e acabava dando algum problema e tinha que enviar novamente. Então, a gente achou melhor fazer dessa forma, porque a gente já testa na hora, deu certo, já envia para vocês, para que a gente não tenha esse atraso, tá? Então, os próximos links que vocês vão receber vai ser sempre na data, com mais ou menos meia hora de antecedência para vocês poderem se cadastrar e a gente fazer o início do treinamento, tá bom? Bom, eu vou compartilhar a tela com vocês. Qualquer dúvida que tiver, o chat vai estar aí do lado para vocês colocarem as suas dúvidas. E no final da explicação, eu vou apresentar para vocês, tirando essas dúvidas de vocês, ok? Bom, agora eu vou abrir o sistema, tá? Bom, vamos iniciar então. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer são as configurações, tá? Então, a gente vai entrar aqui no módulo de finanças e o primeiro item que a gente vai cadastrar para que a gente possa utilizar na inclusão e na baixa dos títulos vai ser a conta corrente, tá? Então, é finanças, conta corrente. Esse módulo aqui, vocês vão inserir todas as contas correntes que você utiliza para poder fazer a movimentação do financeiro do escritório, tá? Então, eu vou clicar aqui no botão incluir e vou dar o nome do meu banco. Exemplo, Bradesco. Tá? Então, dei o nome do meu banco aqui, eu vou informar qual que é o código. Opa, ele já fala que existe o Bradesco. Então, eu vou colocar Banco do Brasil. Vou informar o código do banco, no caso aqui é 01, e ele vai me dar aqui o nome do banco, que é BB, abreviação. Vou informar a minha agência e a minha conta. Tá? Esses campos, eles não são obrigatórios, porém é importante você colocar para quando você precisar consultar, você tem tudo dentro do sistema, ok? Quem é o gerente 1, gerente 2, os telefones, e o valor limite é o seu cheque especial, né? Também não é obrigatório, mas se você quiser deixar mencionado aqui na sua conta corrente, você pode colocar aqui dentro. Embaixo, a gente tem um campo chamado de saldo inicial, tá? Então, se você desse um OK aqui, a conta sua corrente já estaria cadastrada e toda vez que você fosse fazer uma baixa de um título no financeiro, você já iria conseguir enxergar essa conta corrente para selecionar. Só que aqui a gente também tem essa parte de saldo inicial, onde eu tenho um campo de saldo e conciliado. Para que serve esses dois campos? Saldo e conciliado, ele vai servir para quem quiser fazer controle do saldo da conta corrente pelo sistema, tá? Com esse saldo, você vai conseguir fazer fluxo de caixa, você vai conseguir fazer projeções semanais e mensais, tá?
O saldo ele vai pegar, toda vez que você baixar um título, ele vai fazer ou um débito ou um crédito nesse valor. Então, como que vai funcionar? A partir de um momento que você vai determinar, olha, a partir desse mês eu vou fazer o controle, além de eu fazer o controle do financeiro no sistema, eu vou fazer também o controle do saldo da minha conta corrente. Você vai pegar o extrato da sua conta do último mês, do último dia que você fechou. Exemplo, eu quero começar a partir do dia 1/6. Então, vou pegar o saldo do dia 31/5, vou ver como que fechou a minha conta e vou colocar o valor aqui dentro. Então, estou falando que eu fechei com R$ 1.000 no dia 31, venho dentro do conciliado, também vou colocar o mesmo valor, tá? Mais para frente, eu vou explicar para vocês qual é a finalidade desse conciliado. Então, eu informo os dois valores iguais. E embaixo, eu vou informar qual que é a data que eu quero que inicie dentro do sistema esse valor. Vai ser tipo vou colocar aqui, 1/5/2016. Vamos ver que esse valor seja dia 30/4, tá? Então, eu vou iniciar essa data inicial no dia 1/5. Então, todas as contas que eu baixar com a data a partir do dia 1/5 para frente, ele vai debitar ou creditar sobre esse valor que eu comecei o saldo, ok? Então, a partir de hoje, meu saldo começa com esse valor, e aí, no final do mês de maio, quando eu fizer toda a baixa das contas, esse saldo vai ter que estar batendo com o saldo da minha conta corrente, tá? Travamento de modificação, ele permite você colocar travas dentro do sistema na questão de baixa de títulos ou estorno. Seria, fechei o mês de março, fechei o mês de abril. Estou lançando meus títulos no meio de maio, só que na correria eu lancei a data de vencimento com a data retroativa, do dia 1/4/2016 até o dia 30/4/2016, eu lancei em uma data referente a essa. Passou batido, o sistema aceitou. Na hora que eu vou fazer a baixa, se eu tentar baixar com uma dessas datas, o sistema já vai me dar uma mensagem falando que não é possível fazer nenhuma baixa com a data inferior à do travamento que você colocou. Então, esse travamento, ele te ajuda no controle do financeiro. Toda vez que for fazer uma baixa de um título, ele vai, e você tentar baixar esse título com a data inferior ao travamento, ele vai disparar um alerta para você, bloqueando você fazer essa baixa. Mas caso você realmente precise fazer essa baixa, por questão de correção, esqueceu de lançar o título e agora quer lançar, aí é só vir na conta corrente, editar, mudar a trava e salvar. Então é interessante todo mês, depois que você fez o fechamento, que conferiu tudo, vem dentro da conta corrente e coloca essa trava aqui dentro, para que você não tenha problema no mês seguinte de fazer lançamento com datas retroativas, tá? Eu vou deixar aqui a princípio com a data do dia 25/5 e vou mostrar a mensagem que vai dar lá na frente. Caso vocês queiram trocar de banco, né? Estou trabalhando com o Banco do Brasil, só que fechei minha conta do Banco do Brasil e estou agora com o Santander. Vocês vêm aqui dentro, cadastram o Banco Santander e o Banco do Brasil não vai utilizar mais, vocês vão inativar, tá? Vai vir aqui desmarcar esse campo. Eu não vou excluir, porque se eu excluir o banco, eu vou perder todas as informações que foram utilizadas para fazer a baixa nesse banco. Então, eu só inativo para quando eu precisar fazer algum tipo de consulta, os dados estão salvos dentro da minha base, eu só ativo e faço a listagem, faço a consulta que eu quero. Então, por esse motivo, eu não vou excluir, só inativar. Feito isso, dou um OK para salvar. Se eu vim aqui no localizar, eu tenho todos esses bancos, no meu caso, eu tenho esses bancos cadastrados, Santander, Bradesco e Banco do Brasil. Tá? Então, a primeira etapa que a gente tem que fazer é cadastrar as contas correntes que a gente utiliza para poder fazer a baixa. Conta corrente física ou jurídica, enfim, está utilizando para fazer movimentação no financeiro, cadastra dentro do sistema.
Há escritórios que perguntam se pode fazer controle financeiro pessoal. A gente não aconselha utilizar o NABIS para fazer esse tipo de controle, tá? Porque senão fica uma coisa, títulos misturados na hora de fazer a baixa, não é muito legal de você fazer o controle, mas dá para fazer também, tá? O intuito é fazer somente o controle do escritório, mas você pode controlar qualquer tipo de conta aqui dentro, pode cadastrar qualquer tipo de conta também, ok? Voltando aqui no financeiro, então a gente viu primeiro a conta corrente, que é uma parametrização que a gente faz, que é uma configuração. A segunda configuração são os tipos de baixa e lançamento. Então, para mim poder baixar o meu título, o sistema vai me perguntar como que eu estou pagando ou como eu estou recebendo aquele valor. Na base de vocês, se vocês clicarem no botão localizar, já vai ter algumas informações cadastradas, como cheque, internet, DOC, dinheiro. Se vocês quiserem cadastrar outros tipos de baixa, como boleto, permuta, dá para cadastrar. O procedimento é clicar no botão incluir, coloca aqui a informação e clica no botão OK para salvar. Se atentam que embaixo da descrição você tem um campo chamado de gerar lançamentos na conta corrente. O que isso está dizendo? Que toda vez que você for baixar um título e você usar essa descrição para informar como você está pagando ou recebendo, esse valor desse título vai movimentar a sua conta corrente que você utilizou. Agora, se você só quer informar esse título no sistema, mas não quer que movimente a sua conta corrente, eu venho e clico nessa opção aqui. Exemplo de permuta, né? Então, você está recebendo um valor, só que não é em espécie, é um objeto, uma casa, um carro, um terreno, para quitar a dívida que tem com você. Você vai dar entrada no sistema para informar que foi quitado, porém esse valor não vai entrar na sua conta porque você não recebeu em espécie, em dinheiro, você recebeu em um bem. Então, eu crio uma descrição aonde eu vou utilizar essa opção sem estar marcado. Tá? Ele vai registrar no seu relatório que você recebeu aquele valor, porém esse valor não vai entrar na sua conta corrente. Ok? Então tem aqui, ó, no caso meu é o permuta que eu cadastrei. Ele não está marcado com a opção. O restante estão marcados porque eu quero que no momento que eu utilizar qualquer uma dessas descrições, eu possa fazer a baixa e ele movimentar minha conta. Posso ter um só cadastrado? Pode. Não é obrigado, você não é obrigado a ter todos. Isso aqui, se você tiver, e vai ter relatórios que vai permitir você fazer consultas. Ah, eu quero saber quanto que eu recebi em cheque, quanto que eu paguei em cheque. Então, você vai ter relatórios que vai fazer pesquisa por tipo de baixa. Você pode utilizar esse recurso aqui. Mas se você quiser cadastrar um só para utilizar em qualquer situação de título, não tem problema nenhum, pode cadastrar. Essa é a segunda configuração que a gente faz. Vou vir aqui em finanças de novo. Classificação financeira. Dou um localizar. Vocês também já vão ter uma base cadastrada no banco de vocês. Tá? Essa classificação financeira ela vai ser utilizada para você especificar a situação daquele título, o que representa aquele título dentro do sistema. A gente vai saber que é despesa ou receita, mas é uma receita do quê? É uma despesa do quê? Então, a classificação ela te ajuda a identificar do que se trata esse título. Por exemplo, estou lançando uma receita de projeto. Então, eu vou informar o nome do cliente, eu vou informar a data de emissão, vencimento, valor, vou informar também a classificação financeira. Na classificação, eu vou especificar que ela é o quê? É um projeto. Então, quando eu bater o olho, eu vou conseguir ver que esse título que eu lancei é referente a projeto. Né? Estou lançando um título de despesa. Ontem eu comprei uma caneta, hoje eu comprei um caderno. Vou lançar esses títulos individuais no sistema como despesa, vou informar o nome de cada fornecedor e vou informar a classificação. Vou ter que informar uma classificação
para esse título de caneta como caneta e outro de caderno como caderno, não. Eu cadastro uma classificação que possa ser utilizada nesse sentido, né, de, vamos dizer, material de escritório. Então, cadastro uma classificação dessa e tanto o título que eu comprei, que eu gastei com a caneta e o que eu gastei com o caderno, eu vou usar uma única classificação chamada material de escritório. No final do mês, isso vai me trazer relatórios onde eu vou conseguir enxergar o que eu gastei em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, até dezembro de material de escritório, o que eu recebi de projeto, o que eu gastei com salário. Então, a classificação ela é muito importante para essa finalidade, para você poder saber no final do mês aonde você está gastando e aonde você está recebendo esses valores, tá? Então é importante, essa aqui é importante antes de vocês começarem a inserir os dados, que vocês organizem a classificação de acordo com a necessidade do seu escritório. Tá? Ele já vem padronizado, né? A gente já deixa um template montado, mas isso não impede de vocês alterarem e configurar conforme a necessidade de vocês. Como que eu faço essas inclusões, como que eu edito, como que eu excluo classificação financeira? Vocês têm que se atentar aqui a essa primeira coluna chamada classificação, né? Aqui ele está representando que o 1 é um grupo de entrada. O 1.1 é um subgrupo de entrada que se chama receita. Então, ele está abaixo de entrada. E eu tenho um terceiro subgrupo que deu o nome de teste. Então, como que funciona essa árvore aqui? Todos esses que estão em negrito, eles só servem para me fazer separação dos itens, dos atributos, que são projeto, reserva, que são itens que eu vou utilizar no meu financeiro, são itens que eu vou adicionar aos meus títulos. Eles não são, esses em negritos, eles não são associados a um título, tá? Eles só servem para fazer separação, porque você vai montar um relatório e esse relatório vai aparecer da seguinte forma. Em janeiro, eu tive entrada de quanto? Então, ele vai pegar tudo que teve entrada e vai associar essa coluna de entrada. Então, vamos só, olha, em janeiro a gente teve uma entrada de 100 mil reais. Aí você fala assim, ok, mas do que é esses 100 mil reais? Aí ele vai falar assim, olha, esses 100 mil reais, 50 mil é de receitas e 50 mil é de reembolso. Ah, ok, então já sei que 50 mil é de cada, mas o que é 50 mil de receitas é do quê? Aí ele vai especificar, olha, 30 mil é de projeto, 10 mil é de reserva técnica, 20 mil é de administração técnica. Então ele vai somando tudo e vai mostrando para você. Então você vai conseguir enxergar essas informações de forma detalhada ou resumida. Tá? Então, a função desses negritos aqui, eles servem para receber o acumulado de uma determinada informação e te mostrar o valor total. E se eu quiser ver ele detalhadamente, eu posso ver pelas classificações. Tá? Então, quando vocês forem cadastrar uma classificação nova ou editar, mas cadastrar, primeiro o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver na estrutura que eu tenho montada aonde eu quero adicionar essa classificação nova. Se eu quero criar um grupo novo, se eu quero criar um subgrupo novo, ou eu vou criar somente um atributo dentro desse subgrupo. Se for um grupo novo, então vocês têm que ver qual é o último grupo criado. Então eu tenho o grupo 1, o grupo 2 que representa despesa, o grupo 3, que representa receitas e despesas financeiras, que são tarifas de conta corrente, são despesas e receitas da própria conta corrente. Eu resolvi criar um grupo aqui para isso. Tá? O último grupo é esse, 3. Então, eu poderia criar o grupo 4, e aí eu daria a descrição desse grupo, e pela descrição, eu vou definir se eu vou utilizar isso para receita ou para despesa, tá? Tem que se atentar, porque o que acontece? O Naves, quando a gente cadastra a classificação, a gente não tá falando lá, ó, essa classificação é específica para receita e essa é para despesa. A gente não faz isso, a gente define isso pelo próprio título que a gente dá. Porque na hora que a gente for lançar o título no financeiro, que eu lançar uma receita,
eu vou clicar num botão, ele vai me trazer todas as classificações. E se eu não me atentar, eu posso colocar uma classificação de receita dentro de um título de despesa, e o sistema vai aceitar. Então, é importante, na descrição da classificação, vocês colocarem uma nomenclatura que a pessoa batendo o olho, ela já sabe do que se trata, se é uma despesa ou se é uma receita. Tá? Porque senão, na hora que vocês forem gerar relatórios, vai começar a dar diferença nos seus relatórios, porque classificação de despesa vai estar associado à receita e classificação de títulos de despesa vai estar relacionado à classificação de receita. Tá? Então, tem que se tomar cuidado nisso, porque o sistema ele não faz o alerta para você. Você só vai descobrir isso na hora que você for fazer o fechamento por classificação e ver que os valores não estão batendo. Tá? Então, se atenta bastante à descrição das classificações que vocês vão dar. Então, se você fosse criar um grupo novo, você vê o último grupo e cadastra. Um subgrupo, a mesma coisa. Se fosse criar um subgrupo aqui dentro de receitas e despesas, eu tenho um subgrupo 3.1, 3.2, então o próximo seria 3.3, daria o título para criar os atributos. Agora, se eu quero só criar uma classificação, que é o atributo que eu vou utilizar na classificação financeira, aí eu vejo aqui, vou usar o exemplo das receitas. Eu tenho aqui 1.1.1.0, 1.1.1.1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o próximo seria 1.1.1.7, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero seguir a ordem que já veio montada. Quero só continuar na ordem aqui. Então, eu pego, cancelo, clico no botão incluir e vou cadastrar 1.1.1.7. Cada campo desse, 1.1.1.7, a gente conta como grau. Então, quando eu sair dessa tela, aqui nesse campo, vai aparecer para mim 4 graus, que é a quantidade de casas que ele contabilizou aqui nesse item. Ó. Ele automaticamente trouxe para mim 4 graus. Se eu tivesse colocado mais ponto, alguma coisa, ele ia pegar e ia colocar aqui para mim. Ó. Olha lá, ponto 5. Tá? Então, no meu caso, eu só quero 4 graus. Ok. E aqui eu vou dar a descrição. Dei a classificação para mim aqui. A opção de analítico e sintético é para me informar se eu quero criar um grupo ou não, tá? Então, se eu estou criando um grupo, eu coloco como sintético, que ele vai ficar em negrito. Se eu estou criando só um atributo, eu coloco como A de analítico. O código, vocês não se preocupem, que é o próprio sistema que vai gerar. E a integração contábil, vocês não precisam preencher nada, tá? Isso aqui não está influenciando em campo nenhum no sistema. Então, ok. Ele pergunta se eu desejo continuar incluindo. Se eu colocar aqui não, ele sai da tela e eu venho aqui, ó, localizar. Aí eu venho aqui no último item, ó, ele está aqui para mim. Tá? Então, é dessa forma que vocês vão fazer a organização. Então, é importante vocês... eu quero imprimir. Então, vem aqui no imprimir, gero o meu relatório, aí eu analiso bem as informações que eu tenho aí dentro, elimino aquelas que eu não preciso, cadastro as que faltam, e aí sim eu vou e começo a fazer o cadastro dos títulos e associar as classificações que eu defini. Esse campo de classificação, a gente chama isso aqui de máscara, ó, esses itens. Isso quem define essa máscara é você mesmo, tá? Padrão, ele já vem definido de uma forma, só que vocês podem configurar da forma que vocês acharem melhor. Essa máscara aqui, vocês vão conseguir definir ela aqui dentro. Ó. Vou sair da tela. Vou aqui, ó, utilitários, configurações, máscara CF, que é máscara de classificação financeira. Aqui você tem 8 graus. Então, aqui dentro de cada grau, que é cada campo que eu te mostrei, você define quantos caracteres você quer dentro. Se vocês lembrarem no meu, eu tenho lá, no primeiro, só um item que ele permite, no segundo, um item, no terceiro, um item. No quarto, eu coloquei um item e ele aceitou.
Quando eu tentei colocar um segundo para transformar como 5, ele não aceitou. Ele foi lá e pegou aquele segundo que eu coloquei e ajuntou com o quarto. Porque eu estou falando que na quarta casa em diante, eu quero 2 caracteres. Então, do grau 1 até o grau 3, ele permite me colocar um caractere só. Porque eu defini aqui. Do 4 ao oitavo, ele me pede para colocar 3. Se eu quiser editar, ele fala assim, olha, eu quero que o 1 seja 2 graus, 3 graus, ele vai permitir eu colocar, tá? E aí vai fazer toda a alteração naquela máscara que está definido lá no seu sistema. Então, hoje, se já está definido, tenha muita atenção. Se você quiser alterar isso aqui, dependendo da forma que você cadastrou, você vai ter que organizar tudo de novo, tá? Mas é aqui que você faz toda a modificação da máscara da classificação financeira. Ok? Finanças. Então, aqui cadastrei as minhas classificações. Ok, então eu vi conta corrente, tipo de baixo lançamento e classificação financeira. Depois eu tenho a opção das retenções padrão. Empresas que geram notas fiscais eletrônicas ou notas fiscais que precisam deduzir impostos sobre a nota, vocês precisam fazer o cadastro das retenções dentro do sistema, tá? Então, como que eu faço? Venho aqui em Finanças, Retenção Padrão. E aqui é o quê? Todas as notas, no meu caso, que eu estou gerando para o meu cliente, cobrando uma parcela de um projeto. E se nessa nota tem as deduções dos impostos, eu tenho que informar esses impostos aqui dentro para que eu possa informar para o sistema quais são os impostos que vão ser deduzidos naquele valor, para eu receber realmente o valor que o cliente vai pagar, não o valor bruto. Então, quais são os impostos? O PIS, COFINS, Imposto de Renda, CSLL. Tá? Eu já tenho eles cadastrados aqui, ó, o PIS. Então, como que eu faço o cadastro? Clico no botão Incluir. Vou colocar aqui, ó, Imposto de Renda. Vou informar o percentual. Tá? Só lembrando, só vou cadastrar aqui impostos que são deduzidos na nota. Ou impostos que não são deduzidos na nota, eu não vou incluir por aqui. Como DARFs que vocês recebem mensal, trimestral. Essas vocês vão incluir no sistema como um título qualquer. Tá? Mas esses impostos que eu estou cadastrando é porque eu quero deduzir ele da nota quando eu gerar. Descrição. Bom, aí embaixo eu tenho classificação financeira para despesa e classificação financeira para receita. Esse imposto de renda, ele é deduzido em uma nota de receita ou em uma nota de despesa, tá? Então, se é uma nota de receita, porque é uma nota que eu estou gerando de receita para cobrar o meu cliente, eu vou vir nessa campo de classificação, vou clicar nessa lupa e vou achar alguma classificação que possa se encaixar nesse imposto. Então, eu vou procurar aqui. Então, eu tenho aqui um campo chamado de despesas tributárias, que eu já tenho aqui, ó, a classificação de imposto de renda. Seleciono, ok. Se eu tivesse que deduzir imposto sobre uma nota de despesa, eu estou pagando, ainda tem que deduzir imposto, eu vou escolher essa primeira opção aqui, ó. Tá? Fornecedor. Quem é o fornecedor de imposto de renda? Ministério da Fazenda, Prefeitura, Receita Federal. Vem aquela DARF para você e lá vai ter o título do fornecedor a qual você tem que pagar esse imposto. Você vai cadastrar ele como fornecedor para mencionar ele aqui. Tá? No caso, eu tenho um fornecedor aqui, vou colocar para conseguir salvar. Então, você vai cadastrar, sei lá, Receita Federal, Ministério da Fazenda como fornecedor, para poder adicionar aqui, é obrigatório. Eu não consigo finalizar o cadastro das retenções se eu não tiver um fornecedor vinculado. Ok? Do lado direito, eu vou utilizar no financeiro, sim. Eu quero esses impostos para me poder consultar no financeiro. Se eu gero nota fiscal pelo sistema, eu posso marcar essas opções. Já para deixar claro, nota fiscal eletrônica,
o NAVES só gera para o município de São Paulo. Tá? Para outros estados e outros municípios, o NAVES não está gerando nota eletrônica. Então, aí, vocês têm que continuar seguindo o padrão que vocês seguem, que é só a inclusão do título no financeiro. Agora, quem gera a nota fiscal eletrônica dentro do município, na Prefeitura de São Paulo, e não tem a nota instalado, pode entrar em contato com o suporte e fazer a instalação da nota para poder gerar pelo sistema. Só que tem umas regras que tem que seguir de questão de verificação. Os cadastros de cliente que vocês geram tem que estar de acordo com o cadastro da prefeitura. Se tiver uma vírgula, um acento diferente, já dá erro. Então tem que se atentar, porque aí eles exigem mais do cadastro de vocês para poder fazer a conferência quando enviar a informação para a prefeitura. Tá? Mas tem a opção aí. Os demais não é possível fazer porque a gente está para finalizar e provavelmente daqui mais alguns meses a gente consiga também gerar nota fiscal eletrônica para outros estados e municípios, tá? Mas por enquanto só para São Paulo. Esses dois, a princípio, eu deixo desmarcado, tá? E dou um OK aqui, ó. Se eu vim aqui no localizar, eu já tenho 2 impostos. Então, você vai cadastrar todos os impostos que são deduzidos em uma nota fiscal aqui dentro. Tá? Feito isso, saiu da tela. Bom, com essas informações, conta corrente, retenção padrão, classificação financeira e tipo de baixo lançamento, vocês podem vir agora aqui direto na aba de contas a pagar e receber para começar a fazer a inclusão dos títulos, tá? Vou excluir aqui esses aqui, só um minutinho. Bom, para vocês começarem a fazer a inclusão, a primeira coisa que vocês têm que visualizar é a empresa. Tá? Quem tem mais de uma empresa cadastrada tem que se atentar, tem que escolher qual a empresa que você quer para poder fazer a inclusão. Então, eu venho aqui, seleciono a empresa e depois eu venho e clico no botão incluir. Cliquei no botão incluir, ele está me perguntando qual é o tipo de movimento. Se eu quero lançar uma despesa ou se eu quero lançar uma receita. Escolho o fornecedor. Se vocês observarem aqui, você tem um botão com a seta azul e vermelha, que ele permite você mudar o campo de busca. Eu quero lançar uma despesa para usuário. Então, eu clico aqui e vou procurar o usuário. Quero lançar para contato. Seleciono. Quero lançar para cliente. Seleciono. Então, eu posso criar uma despesa para cliente e posso criar uma receita para fornecedor, se for o caso. Seleciono aqui e seleciono o fornecedor, tá? Então, porque padrão, quando vocês abrirem, clicar no botão incluir, ele vem dessa forma, ó. Fornecedor, ele vem com a opção de despesa, ele vem com a opção de fornecedor. E cliente, ele vem com a opção de receita, tá? Mas não impede de vocês fazerem a alteração. Caso vocês não tenham o cadastro feito na hora, vocês podem clicar aqui no botão incluir, que ele vai abrir a tela de cadastro, permitindo que vocês preenchem os cadastros, salve e dê continuidade na inclusão do título, sem precisar sair da tela do financeiro para ir na tela de cadastro de cliente ou de fornecedor. Feito isso, venho aqui, seleciono o meu fornecedor. Posso informar o número de documento, um número de nota, uma referência, ou deixar em branco, não é obrigatório. Posso informar a data de emissão e a data de vencimento do título e o valor total desse título. Se eu comprei um equipamento e vou parcelar, então eu lanço o valor total, clico em parcelas, escolho a quantidade de parcelas que eu quero dividir o valor total, e aqui eu venho em forma classificação financeira. É importante sempre estar informando, nunca deixar em branco, tá? Senão vai dar problema na hora de você gerar relatórios. Então, vamos dizer que esse valor aqui é de um equipamento que eu comprei. Então, aqui na minha lista, eu vou procurar
algo que possa corresponder a esse título. Então, eu tenho aqui, ó, um subgrupo chamado de esporádicas, onde eu tenho aqui, ó, equipamentos. Seleciono. Então, no final do mês, quando eu gerar o relatório, eu vou saber que eu gastei R$1.000 em compra de equipamentos. Tá? Porque até então, se eu não informo classificação, eu que estou cadastrando, eu sei do que se trata, mas se uma outra pessoa for consultar, ela não sabe que esses R$1.000 do que se refere. Então, quando eu informo a classificação, eu consigo especificar melhor. Tá? Dou um OK. Como eu pedi para parcelar, ele me dividiu valores em parcelas iguais, sendo que eu posso fazer alteração nos valores, desde que a somatória das duas parcelas seja 0. Então, eu venho aqui, ó. Então, a somatória das duas deu 0. OK, posso alterar a data de emissão e vencimento. E se eu clicar nesse botão incrementar emissão, observa que a data de emissão aqui, elas estão com o mesmo mês. Se eu clicar no incrementar, ele vai ficar com o mesmo mês que estão as datas de vencimento. Okay? Cliquei no gravar, pronto. Os dois títulos estão lançados. Parcela 1 de 2, parcela 2 de 2. O ícone vermelho se representa que é despesa. O nome do meu fornecedor. Esse campo de busca é referente ao quê? Que eu busquei esse cadastro da tela de fornecedor. Se tivesse um C, seria de cliente, um U de usuário e um O de contato. Tá? Então, toda vez que vocês verem uma sigla aqui, tá mostrando para vocês da onde você buscou o cadastro. Se eu tivesse informado o número de documento, apareceria aqui para mim. Data de emissão e vencimento, valor bruto e valor líquido. Então, quando eu gerar um imposto em um desses títulos, eu vou ter sempre o valor bruto aqui e o valor líquido aqui. Então, o sistema ele sempre vai baixar pelo valor líquido. E esse resultado aqui embaixo, ele vai te dar sempre pelo valor líquido, tá? E aqui nesse campo, ele vai te mostrar, exemplo, se eu lancei um imposto em um desses títulos, ele vai mostrar que tipo de imposto que é, qual é o valor que está sendo abatido naquele valor total e quem é o fornecedor desse imposto. Então, ele vai descrever aqui para mim. Classificação financeira, apontamento para cliente, apontamento para projeto, a princípio eu deixei 100. Vou lançar mais alguns títulos e vou explicar para vocês a diferença e aonde isso vai te dar afetar para você em resultados, tá? Então, todo tipo de despesa que vocês possam ter, é aqui dentro que vocês vão incluir, tá? Clicando no botão incluir, você vai selecionar a opção de despesa, vai preencher e salvar. Já receita, se for receitas de projeto, parcelamento de projeto, a gente vai fazer o lançamento por um outro local, aonde a gente vai fazer alguns passos e essa informação vai parar para a gente aqui direto, automático. Agora, outros tipos de receita que não seja parcelamentos de projeto, vocês podem cadastrar por aqui, tá? Vou sair da tela aqui só um instante para me mostrar para vocês da onde eu vou alimentar as receitas de projeto. Então, sair da tela, vou consultar aqui meus projetos. Vou vir aqui em agenda de recebimento. Aqui, como a gente falou na aula de projeto, aqui é onde a gente informa qual foi o valor negociado daquele projeto. A gente informa aqui o total, como que ele vai ser pago, tá? Em 2, 3, 4, 5, e é daqui que a gente vai enviar para o financeiro. Por quê? Porque eu gerando por aqui, além de eu ter uma visão do que eu já recebi, do que falta receber, do que tem para liberar, vai ter relatórios que necessitam dessas informações para te gerar algum resultado. Então, é importante você sempre fazer a receita de parcelamento de projeto por essa tela. Tá? Cada projeto vai ter a sua,
e você precisa fazer uma consulta, você já vai conseguir ver a informação de uma vez só e a situação que isso se encontra. Então, como que eu tenho que agir aqui para que essa parcela possa ir para o meu financeiro? Eu seleciono o título. Primeiro eu vou clicar no botão editar, porque eu preciso informar qual é a data de vencimento, senão eu não consigo enviar. Então eu vou editar aqui e vou informar. Ó, vencimento, dia 26, estudo preliminar, ok. E vou colocar vencimento da outra para o dia 1º. Então, informei aqui as datas de vencimento. Aí, agora sim, eu posso selecionar todos ou um só e liberar. Posso liberar um ou posso liberar todos. Ó. Eu quero liberar todos, seleciono todos. Clico no botão liberar. Deseja realmente liberar todos os pagamentos selecionados? Sim. E aí ele criou um flag para mim nesse campo LB, que se chama de liberado. Tá? Então, aqui vocês também vão analisar em que situação esse seu título se encontra e aonde ele está. Toda vez que tiver um flag aqui no LB, significa que o título está liberado para poder gerar um faturamento ou um contas a receber. Por que eu tenho isso? Porque há escritórios, né, grandes ou pequenos, vou usar um grande. Você tem lá várias equipes que estão divididas por coordenador e você cobra o seu cliente por fases concluídas. Então, a equipe do coordenador 1 finalizou a fase de estudo preliminar. Já está tudo certo, já entregou, e aí você precisa fazer a cobrança para o cliente, financeiro, precisa fazer a cobrança para o cliente. Como que ele vai saber se o estudo preliminar está pronto ou não? O coordenador vai entrar aqui dentro, vai selecionar e vai liberar. E o financeiro, ele vai pegar e vai verificar que tem um flag, então ele vai entender que já está liberado para ele poder cobrar, tá? Agora, quem faz tudo, né, que tem um escritório mais pequeno, ele vai liberar, ele vai faturar essa informação, ok? Por esse motivo que eu tenho a opção aqui de liberar. Depois que o título estiver liberado, eu vou clicar aqui na opção controle de faturamento. Aqui dentro do controle de faturamento, ele vai te dar a opção de você enxergar todos os títulos que foram liberados dentro do período que você definir aqui. Esse também é um filtro muito importante. Muitas vezes você vai e libera um título, quando chega aqui o título não aparece. O motivo provavelmente é que a data que você está consultando não está batendo com a data de emissão e de vencimento que está do lado direito. Ok? Então, altera o filtro para que os títulos possam aparecer. Padrão, ele sempre vai vir com a opção de liberar sim, faturado não, contas a receber não e pago não. Tá? Se vocês quiserem gerar qualquer outro tipo de relatório, vocês podem vir aqui e modificar a estrutura. Por exemplo, liberado. Eu quero todos que ainda não foram liberados. Ó, executei. Então, eu não tenho título que... Todos os meus títulos já estão liberados. Por esse motivo, ele não trouxe. Se eu colocar ambos, aí ele vai me trazer os que eu liberei. E se tivesse o que ainda não estava liberado, ia trazer junto também. Dessa forma, vocês conseguem gerar um relatório aonde ele vai te mostrar da seguinte forma, ó, controle de faturamento, aonde vocês vão ter mês a mês e o que vocês têm faturado, o que vocês têm para receber e o que já foi pago, tá? Ele vai marcando aqui para você. É um relatório muito legal também de se analisar os faturamentos que o escritório tem para receber ou os que já foram pagos, tá? Então você tem essa opção aqui dentro. Mas padrão ele sempre vai vir dessa forma. Aqui dentro ele está te falando da seguinte forma. Embaixo você tem um campo chamado assim, ó. Toda vez que tiver esse X do lado dos títulos, é uma inconsistência dos dados para gerar faturamento ou contas a receber. Então aqui, quando no meu caso, os dois estão com esse X. Se eu fosse gerar uma nota fiscal
pelo Naves, ele já ia me dar, ó, só é possível gerar nota fiscal de lançamentos liberados e com as datas completas. Então, ele já não permitiria, porque por que esse X aparece? Provavelmente o seu cliente está sem endereço, sem CNPJ ou CPF, tá? Então, essas são informações que a prefeitura necessita na hora que vocês forem enviar os dados para eles. Eles fazem o confronto. Se as informações que vocês estão enviando baterem com a base de dados que ele tem, então eles vão e te retornam a nota fiscal eletrônica pronta. Se tiver com diferença, ele vai te dar uma mensagem de erro. Então a gente já começa a exigir daqui, né? Para mim poder gerar uma nota, eu necessito ter os dados básicos preenchidos. Se vai estar errado ou não, o sistema não vai verificar isso, mas eu tenho que estar com eles preenchidos dentro do Naves. Tá? Agora, se eu for só gerar um título no financeiro, eu seleciono e clico no botão gerar CR, que é contas a receber. Ele vem aqui e pede para mim escolher qual que é a empresa. Se eu quiser colocar um número de documento, eu posso colocar aqui o número e clico no botão OK. Ó. Deseja gerar o financeiro dos lançamentos selecionados? Sim. Financeiro gerado com sucesso. Então, o título sumiu dessa tela, por quê? Porque ele não se encontra mais nessa situação de consulta. Ele é um título liberado? É. Ele é um título faturado? Não. Ele já gerou no contas a receber? Sim. Então, se eu venho aqui ó, e colocar em sim, ele vai aparecer para mim agora. Se eu quero ambos, ó, ele trouxe os dois. Um que está gerado, ó, e o outro que não. Só pegar para tirar um print, tá? Então, se eu sair da tela agora, a situação que ele se encontra aqui. Total negociado, 7.380,80. A faturar, eu tenho ainda 5.904, que eu só liberei, ainda não faturei. Já faturado, que está no meu financeiro, eu tenho 1.476,16. E eu tenho para receber 1.476,16. Foi pago? Ainda não. Quando tiver pago, ele vai criar um flag aqui, nesse campo PG, e aqui na data de recebimento ele vai informar a data que eu recebi. Tá? E aqui ele vai sair do a receber e vai pular para o pago. Ok? Vou dar um OK aqui para sair. Vou voltar aqui no meu financeiro, contas a pagar e receber, e aquele título veio para cá. Ó. Parcela de 1, de 2, que a segunda ainda está lá na agenda de recebimento do projeto. R de receita, o nome do cliente, C que é, eu busquei do campo cliente, emissão, vencimento, valor bruto e valor líquido a princípio estão com o mesmo valor, classificação financeira projeto, referente ao que? Ao cliente construtora e ao projeto treinamento Naves, tá? Então, aqui você observa que ele preencheu o campo apropriação projeto e apropriação cliente. E no título que eu criei, eu não preenchi nada. Por quê? Porque aqui que eu vou diferenciar o que são despesas ou receitas diretas e o que são despesas ou receitas indiretas. Tá? Toda vez que eu estiver falando de diretas, eu estou informando que o custo que eu estou lançando no sistema, tanto receita quanto despesa, é de um projeto. Então, eu falo diretas, eu estou associando a um projeto que aquele recebimento, aquele pagamento que eu estou fazendo é dele. E toda vez que eu falar indiretas, são gastos ou receitas que eu tenha do escritório, tá? Aluguel, telefone, luz, condomínio, tudo isso são custos que eu tenho, mas não é de um projeto, é do escritório. Então, quando é um custo do escritório, eu não especifico a opção cliente e não especifico a opção projeto. Agora, se eu paguei o fornecedor de plotagem, eu vou informar que aquele valor de plotagem é do projeto X. Para quê? Para que quando eu for gerar um relatório para saber o custo que eu tive com aquele projeto,
o sistema vai me gerar um relatório da seguinte forma: olha, o usuário, você gastou em horas trabalhadas X valor, você recebeu Y e você teve custos com despesa Z. Então, ele vai te especificar os custos e as receitas que você teve e no final ele vai te trazer o resultado, se aquele projeto te deu resultado ou não, se foi positivo ou negativo. Então, na hora que vocês cadastrarem os títulos e aquela despesa ou aquela receita é de um projeto, se vocês não especificarem aqui qual é o cliente e qual é o projeto, na hora que vocês gerarem um relatório do projeto, já vai dar, não vai ser um resultado real, porque vocês esqueceram de adicionar de quem realmente era aquele título. Agora, se não é, deixa em branco que a gente entende, o sistema entende que esse custo é do escritório. Ok? Se vocês observar aqui, vocês têm um campo chamado de categoria, que é para vocês fazerem esse tipo de filtro. Ó. Direto, quando eu colocar direto e executar, ele só vai me trazer a receita porque está associada ao cliente e ao projeto. Se eu colocar direta, ele vai me trazer aqueles outros dois títulos, ó, que não está associado nem a cliente nem a projeto, e o ambos vai me trazer todos. Ok? Então, essa é a diferença que a gente tem de diretas e indiretas. Então, tá. Essa opção aqui que eu falei para vocês de receita, ela só cabe a receita dos parcelamentos de projeto. Qualquer outro tipo de receita, vocês podem vir aqui, selecionar como receita, escolher aqui o cliente, informar o valor, associar a um projeto ou não, e lançar, tá? Não tem problema nenhum. Agora, se é de projeto, faz sempre pela agenda de recebimento. Aqui vocês observam que vocês têm duas abas. Uma aba chamada em aberto e a outra aba chamada baixados. Então, tudo que vocês lançarem se encontra na aba de em aberto, que permite vocês fazerem alterações antes de fazer a baixa. Então, eu posso dar 2 cliques ou selecionar e clicar no botão editar para poder fazer as alterações. Se eu quiser excluir, seleciono, clico no botão excluir, ele vai deletar do banco para que eu cadastre um novo. Se eu tenho mais de uma empresa cadastrada e lancei o título na empresa errada, eu consigo fazer uma transferência. Olha, esse título da construtora, ele não é da empresa 1, é da empresa 2. Então, eu vou selecionar, clicar no botão transferir, escolher qual que é a empresa e transferir. Deseja realmente transferir o título da empresa 1 para a empresa 2? Sim. Ó, ele sumiu, e se eu vim aqui na empresa 2, ele se encontra aqui. Ó. Quero desfazer o processo, mesma coisa, transferir, sim, ele voltou para a empresa 1. Tá? Então, esse transferir é só nessa situação, para que eu não precise ficar excluindo o título e cadastrando novamente. O replicar, ele vai te ajudar na questão dos títulos fixos, tá? Então, água, luz, telefone, condomínio, aluguel, todas aquelas despesas fixas que você tem todo mês, você vai cadastrar ela uma vez só, né? Igual a gente fez aqui, cadastrei uma vez, e depois você vai fazer o quê? Replicar. Então, eu seleciono o título que eu quero replicar, clico aqui e ele me pede. Quero replicar em quantos meses? Ah, eu quero replicar em mais 4 meses. Então, eu dou um replicar aqui, ó. Ele vai replicar mais 4 vezes esse mesmo título, com as informações idênticas, somente a data de emissão e vencimento que vai ser diferente um do outro. Ok? Então, essa opção de replicar serve para isso. Agora, você pode falar assim, ah, mas a conta de água, de luz, telefone, ela sempre tem uma variação. Não tem problema. Você só vai, quando chegar a fatura para você, você vai dar 2 cliques no título e substitui o valor para o que realmente veio na conta. Mas você fazendo desse jeito aqui, você já vai ter uma previsão de quanto que você tem para pagar em cada mês. Tá? Por mais que não seja o valor real, mas é próximo e você já consegue se
se estruturar, né, se organizar para pagamento daquele mês em cima daquele valor. Então, é importante vocês, mesmo que o valor não seja exatamente fixo, que vocês cadastrem para que vocês possam ter esse tipo de controle e essa visão, né, do ano todo. Bom, repliquei. Agora eu quero baixar esse título. Tá? Antes de baixar, eu vou selecionar aqui o título de receita, vou dar 2 cliques. Lembra que a gente cadastrou as retenção. Vamos dizer que eu gerei uma nota fiscal desse título e, na verdade, eu não vou receber esse valor de 1.476. Eu tenho os impostos que vão ser deduzidos. Então, como que eu faço? Eu clico no botão retenção. Ele vai te trazer a lista de todos os impostos que você cadastrou, já calculado com o valor que vai ser debitado do valor bruto, porque eu já defini quais eram os percentuais no momento do cadastro. Então, em vez de eu receber 1.476, eu vou receber 1.444. Caso algum desses impostos não entre nesse título, exemplo, tem o imposto de renda, se ele fosse abaixo de R$ 5.000, ele não cobra, se ele for acima de R$ 5.000, ele cobra um imposto. Então, vamos dizer que aqui abaixo esse valor de 22 não vai entrar. Eu só deleto, eu coloco 0 e ele apaga esse valor aqui dentro. Então, ele não está entrando no valor líquido, só o PIS que está sendo debitado nesse valor. Dou um gravar. Após a inclusão das retenções, não será possível alterá-las. Deseja realmente efetivar as retenções? Sim. Dou um OK. Observa que criou um sinal de mais, tá? Toda vez que esse sinal de mais estiver do lado do título, significa que tem um imposto. O valor bruto está diferente do valor líquido. Se eu clicar no título, mas por que tem essa diferença? Quando eu clico no título, aqui embaixo ele especifica, ó, que tem uma retenção com o nome de PIS no valor de R$ 9,60 referente ao fornecedor Eletropaulo. Ok? E depois que eu gero os impostos, alguns campos ele bloqueia, ó, ele não permite mais eu alterar, tá? Então, se está errado eu preciso corrigir, eu tenho que excluir essa informação, ir lá na agenda de projeto, gerar de novo e fazer as alterações para que eu possa conseguir alterar esses campos de cliente e projeto. Bom, aqui vou fazer a baixa agora. Então, seleciono o título a qual eu quero baixar e clico no botão baixar. Cliquei, ele joga o título para a parte inferior da tela e do lado direito ele vai especificar como que eu vou baixar, né? Qual é a conta corrente, qual o tipo da baixa. Então, eu vou clicar aqui nos campos e ele vem das opções. Vou escolher, exemplo, Banco do Brasil, o tipo da baixa, paguei em cheque, posso colocar aqui o número do cheque se eu quiser, se não quiser também não é obrigatório. E a data da baixa. A data da baixa é a data que eu estou baixando o título que eu paguei. A data do movimento é quando eu uso o cheque, no caso, fiz lá o agendamento, fiz o pagamento, só que ele só vai ser debitado da minha conta daqui a 2 dias. Então, eu vou informar que, em vez de ele movimentar minha conta no dia 25, eu quero que ele movimente minha conta no dia 27. Então, esse título vai ser baixado do sistema, porém, lá no saldo da minha conta corrente, esse valor só vai entrar no dia 27, porque foi a programação que eu coloquei aqui, tá? Agora, se eu quero que ele movimente no mesmo dia, eu coloco as informações aqui e clico no baixar, normal. Aí ele foi me dar uma mensagem falando que a conta do Brasil está configurada para não receber lançamentos e alterações com datas anteriores a 25/5. Essa mensagem é aquele travamento que eu informei para vocês no cadastro da conta corrente. Ele não deixa eu baixar um título dentro do bloqueio que eu informei na conta. Se eu colocar aqui dia 26, ele vai aceitar, porque o bloqueio está falando que até o dia 25
retroativo, tá? Mas do dia 25 para trás, ele não permite eu fazer a baixa. Mas se eu quero realmente baixar no dia 25, aí eu tenho que fazer fechar, sair da conta, e aqui em finanças, conta corrente, vou localizar minha conta, editar e alterar aqui, ó. Quero que, a partir do dia 24. Então, dou um OK. Agora sim, se eu for baixar a conta, ele vai permitir que eu faça alteração. Então, eu vou selecionar de novo. Clico no botão baixar. Vou escolher o tipo da conta. Banco do Brasil. Cheque. Quero que seja baixado hoje. Quero que a movimento seja hoje. Então, dou um baixar aqui, ó. Pronto. Aceitou. Não existe mais esse título na aba em aberto, só que ele foi para a aba de baixados. Olha, está aqui. Tá? Se esse título ele foi baixado de forma errada, eu dou 2 cliques aqui dentro. Ó. Algumas informações ele não permite alterar. Exemplo, eu quero alterar valor, quero alterar data. Quero fazer alguma alteração, eu tenho que estornar. Então, seleciono aqui estorno, ele devolve o título para a situação em aberto, onde eu posso editar, alterar as configurações que ele me permite e baixar novamente. Bom, aqui dentro também da opção de baixar, você tem a opção de baixar pelo valor individual, baixar individualmente e baixar pelo valor líquido, tá? Essas opções é assim, o baixar individualmente é se eu tivesse selecionado mais títulos e tivesse adicionado ele aqui dentro. Eu quero baixar todo junto. Então, eu escolho a opção baixar individual. Por quê? Porque se eu baixar da forma que está, ele vai criar um título único no meu relatório, informando que eu baixei um título no valor de R$ 123,84. Tá? Porque eu tenho aqui despesas e receitas juntas. Então, ele fez a conta e eu fiquei negativo aqui menos R$ 123,84. Se eu for depois querer consultar em relatório, eu não vou conseguir visualizar porque ele vai criar um único título chamado vários com esse valor. Agora, se eu quero baixar junto, estou pagando no cheque todo junto, mas eu quero visualizar no meu relatório individualmente, eu marco a opção baixar pelo valor baixar individual. Porque aí, por mais que eles estejam juntos aqui, na hora que eu gerar o relatório, eu vou conseguir enxergar um título de 700, um título de 300, um título de 1476 separadamente, tá? O baixar pelo valor líquido é quando eu vou lançar juros ou desconto nesse título que está selecionado. Então, eu marco o baixar pelo valor líquido, clico no botão baixar com juros e desconto, e aqui eu vou informar qual que é o juros e qual o desconto. Não é em percentual, já é em valor. Eu vou vai cobrar um juros de R$ 110. Seleciono, clico nessa seta e ele vai atualizar o valor aqui para mim. Agora, em vez de eu receber R$ 1.466,56, vou receber R$ 1.576,56. Se eu der um OK agora, o título foi baixado. Ó. Se eu vir aqui no baixar, ele se encontra aqui cadastrado. Tá? Então, a baixa é dessa forma. Eu seleciono o título, posso selecionar um ou vários, clico no botão baixar, escolho a conta corrente, o tipo da baixa e clico no botão baixar. E ele vai alimentando essa segunda aba, que é a aba dos baixados. Ok? Então, a gente viu aqui a opção incluir, editar, excluir, transferir, replicar e baixar.
O estorno tá errado o título, devolvo ele para o em abertos, corrijo e baixo de novo. E esse botão, que é o botão C.C, é o botão de movimentação da conta corrente. Movimentação da conta corrente nada mais é que um extrato, como se fosse o extrato da sua conta. Tá? Esse extrato ele vai te mostrar todas as movimentações que ocorreram dentro do banco que você cadastrou, dentro do período que você está consultando. Então, o que ele está me mostrando aqui? Eu iniciei a minha conta do Banco do Brasil com R$ 1.000. Eu fiz a baixa de 2 títulos, onde um é receita de 1.576 e o outro é despesa de R$ 700. Então, o saldo da minha conta ficou 1.876,56. Só que o conciliado, ele continua com o valor de 1.000. Por quê? Porque eu ainda não puxei o extrato da minha conta para poder informar para o sistema que realmente esses títulos que eu baixei já debitou ou creditou. Isso a gente chama de conciliação bancária, né? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes por semana, dependendo do movimento que vocês têm, vocês fazem essa conferência, né? Com essa conferência a gente consegue identificar erros, né? O cliente confirmou que ia pagar um determinado valor, você fez a baixa, quando você puxa o extrato, ele pagou um valor diferente. Então, você consegue descobrir pela conciliação bancária. Então, exemplo, puxei meu extrato, vou lá e verificar se existe um título de 1.576,56. Se sim, eu venho aqui onde está o X e dou 2 cliques. Ó. Ele transformou o X em um flag e o valor mudou. Ó. Agora foi o conciliado, foi para 2.576,56. Ainda está diferente do saldo. Então, eu vou lá ver no conciliado se existe mais algum outro título. Ah, existe? Existe. Quanto? De 700? Ok, então eu venho aqui e clico novamente. Conciliei tudo. Venho aqui no saldo conciliado. Está batendo? Ok, então finalizei meu processo. Porque eu sei que aquilo que eu baixei realmente foi debitado e creditado na minha conta. Se não, se tiver diferente, aí eu vou correr atrás para poder ver aonde está o erro, se eu errei na hora de baixar o título ou se o cliente errou na hora de fazer o pagamento. Tá? Então, a gente utiliza essa opção de conciliação bancária, aonde você também pode fazer a consulta de todos os bancos que você tem cadastrado dentro do sistema. Tá bom? Nessa tela, você também consegue incluir, você consegue editar, excluir, transferir. Tá? Incluir, posso incluir títulos. Ah, mas que tipo de título que eu posso incluir aqui dentro? Somente títulos que são da conta corrente, como tarifas bancárias, aplicações, rendimento, juros da conta. Tá? Esses tipos de título você pode incluir diretamente por aqui. Por quê? Porque se eu incluir, vou usar exemplo de um resgate de uma aplicação. Resgatei lá R$ 100.000, aí eu venho aqui e lanço esses R$ 100.000 no contas a pagar e receber. Lancei um título referente ao cliente Bradesco, que me devolveu R$ 100.000. Ok. Venho aqui na minha conta corrente, ele vai estar aqui com o valor de R$ 100.000 aqui de saldo. Só que no final do mês, quando eu for fazer o fechamento do contas a pagar e receber, eu vou analisar esse resultado aqui, ó, que é o total de receita e total de despesa. Aí vai mostrar que no total de receita eu tenho R$ 100.000 a mais. Isso representa para mim, esse contas a pagar e receber, qual foi o desempenho do meu escritório no mês em questão financeira. Eu recebi mais, paguei menos, eu paguei mais, recebi menos. Então, aqui você vai conseguir analisar, dentro de cada mês, como que foi a situação do escritório. Tá? Eu tinha um saldo, que eu tinha um saldo na minha conta corrente que supriu todas as necessidades. Porém, aquele mês, eu fiquei no vermelho, porque eu recebi menos e paguei mais. Só que, por eu ter um saldo positivo na conta, eu consegui suprir todos os meus gastos. Se você lança aquela receita, dá para entender que você teve um faturamento maior
do que o esperado. E, na verdade, não foi, porque aquele valor já era seu e você só o que? Resgatou para colocar na sua conta. Então, por esse motivo que eu não lanço na conta corrente, eu não contas a pagar e receber, eu lanço diretamente aqui na conta corrente. Então, eu clico no botão incluir, venho aqui na receita, escolho o meu banco, informo a classificação, aí eu venho aqui lá nas opções de classificação, que é o grupo 3, rendimento, ó, rendimento, aplicação, o tipo, e informa aqui, ó. Tá? Aí eu já informo que eu quero já lançar com a conciliação, que é esse flag aqui, e dou um OK, ó. Ele já entra na minha conta e esse valor não interfere no resultado do mês do meu financeiro do escritório, tá? Então, todas as contas de conta corrente eu vou lançar diretamente por essa tela, movimento de conta corrente. As demais contas, que são custo do escritório, receita do escritório, ela sempre vai vindo contas a pagar e receber. Como que eu sei que esse título é do contas a pagar e receber e esse título é do conta corrente? Através dos ícones aqui do lado esquerdo. CPCR, contas a pagar e receber. C.C, conta corrente. Você também tem a opção aqui chamada origem, aonde você pode, ó, quero trazer todas da conta corrente. Quero trazer todos do contas a pagar e receber. Quero visualizar ambos. Ó. Então, você consegue enxergar essas informações tudo aqui dentro. Editar, só consegue editar títulos cadastrados dentro da conta corrente. Excluir, só consegue excluir títulos que foi criados dentro da conta corrente. A opção de transferir não é de uma empresa para outra, é de um banco para outro banco. Então, eu tenho aqui R$101.000 no Banco do Brasil e quero transferir 50 mil para outro banco que eu tenho dentro do sistema. Né? Então, eu venho aqui, ó, transferir. Banco de origem é o Banco do Brasil, porque eu já deixei ele aqui. E aonde vai ser o destino? Eu quero transferir para o Santander. Então, eu informo aqui o valor. Informo a data. Já quero que lance como conciliado. Posso colocar uma observação aqui. Cliquei no transferir, o que é que ele faz? Ó? Ele cria um título de despesa no valor de 50 mil, onde ele mostra para você que foi transferência para o Santander. E lá no Banco Santander, ele cria um título de receita, que é de transferência, no valor de 50 mil. Tá? Então, essa transferência aqui é uma transferência de banco, tá? De um banco para outro. Ok? Então, aqui, desmarquei. Vamos dizer que eu não conciliei nada, tá? Se eu quiser conciliar tudo de uma vez, eu posso selecionar e clicar no botão conciliar aqui, ó. Que ele já vai conciliar tudo de uma vez para mim. Ou se eu quiser reabrir tudo, em massa, né? Eu posso vir aqui no botão reabrir. Ó. Tá? Então, você pode clicar um por um ou pode fazer em massa, selecionando todos e clicando no botão. Tá? Aqui na parte abaixo dos botões são filtros, tá? Para você fazer pesquisas. Eu quero consultar todos os títulos da classificação projeto. Então, eu venho aqui, seleciono o projeto, executo o filtro e depois eu posso vir aqui no imprimir, escolher as datas de movimentação que eu quero, vencimento, e gerar um relatório. Esse relatório seria o conciliação bancária, onde ele tinha mostrado como se fosse um extrato. O saldo que iniciou, todas as entradas e saídas dentro do período e o saldo que ficou. Ok? Então, essa é a parte de conciliação bancária. Tá? Então, o que a gente viu aqui hoje é a configuração, cadastro da conta corrente,
cadastro das classificações financeiras, tipo de baixa e as retenções padrão. Com isso, a gente viu como incluir um título, como que a gente pode editar, como que a gente pode gerar os impostos, da onde as informações de títulos têm que vir, né? Títulos de parcelamento de projeto vêm pela agenda de recebimento. Outros tipos de título você pode incluir diretamente no contas a pagar e receber. A gente pode fazer o estorno desses títulos e a gente pode fazer a verificação do saldo da nossa conta corrente pelo sistema. Desde que a gente tenha na configuração da conta corrente informado o saldo, para que a gente possa fazer esse tipo de controle. Nos relatórios, eu vou te mostrar como que você vai fazer projeções, como que você vai analisar esses resultados aqui. Tá? A princípio, nessa primeira parte, é como a gente vai incluir esses títulos para que a gente possa visualizar o resultado no final do mês. E como a gente faz as conciliações bancárias para que a gente possa conferir mês a mês e no final do mês o mesmo saldo que a gente fechou aqui, ele esteja idêntico ao saldo da minha conta corrente. Tá bom? Então eu vou finalizar aqui para a gente poder começar a responder as perguntas sobre o sistema. Você pode me passar as dúvidas, por favor? Bom, respondendo a primeira pergunta da Andressa, eu posso inativar alguns tipos de baixa? Não, os tipos de baixa eles não dá para inativar, tá? Cadastrei é fixo, a única opção que eu tenho é excluir. Mas se você excluir, vai perder o vínculo. Aí você teria que fazer um processo um pouquinho mais demorado, caso você realmente quisesse tirar esses tipos de baixa, que seria fazer um filtro daquele tipo de baixa específico que você quer deletar do sistema, ver quantos títulos você tem, quantos lançamentos tem feito sobre ele e transferir esses títulos para outro tipo de baixa. Tá? Aí, quando você fizesse toda essa transferência, que esse tipo de baixa que você não quer mais, não tiver mais nada lançado, aí eu consigo excluir, mas inativar, eu não consigo inativar tipo de baixa. Ok? A segunda pergunta é, no caso da empresa, opto pelo simples, não tem como provisionar o tributo do cadastro de retenção. No caso da empresa simples, não tem como provisionar o tributo do cadastro das retenção. Tá? Eu não consegui entender essa sua pergunta. Se você puder detalhar para mim melhor, aí eu tento te responder, tá? Mas eu não consigo entender aqui o que você queria que o sistema pudesse fazer para você. A terceira, tem previsão de quanto começará a gerar nota em Ribeirão Preto? Então, como eu falei para você, ainda não sei te informar, porque tá para ser finalizado, tá? Mas tá entrando coisas novas dentro do programa, então acabou atrasando essa conclusão das notas fiscais eletrônicas em outros municípios. Mas a previsão é para esse ano já estarem, até o final do ano, já estarem funcionando na maioria dos municípios já com a geração da nota eletrônica. Tá? Mas exatamente a data, ainda não tenho essa data para te informar. Como informar as retenções nos itens contas a receber? Tá, essa das retenções,
no contas a receber, depois que você tiver cadastrado a conta, os impostos, é só você clicar 2 vezes no título e clicar no botão retenção. Né? Clicou no botão retenção, ele vai te trazer os impostos, você escolhe qual desses vai fazer parte do título, que vai ser adicionado no título, clicou no gravar, ele vai ficar igual esse que a gente baixou, com o valor bruto e o valor líquido. Tá? Então, é dessa forma que a gente inclui eles no contas a pagar e receber. Tá? Só clicar 2 vezes enquanto ele está em aberto e clicar na opção de retenção para poder adicionar esses impostos ao valor do título. Ok? Deixa eu ver aqui. Na aba Agenda de Recebimento, é possível mencionar a empresa selecionada para faturamento? Sim. Bom, aqui dentro da agenda de recebimento, vamos dizer... Não, desculpa, peraí. Tá, cadastrado no sistema... Aqui dentro, quando você for gerar o título, antes você pode clicar nessa composição de faturamento. Ó. Aqui na composição de faturamento, você tem 2 formas. Você pode especificar, no caso, se esse título ele é pago por 2 empresas diferentes. Então, você pode informar aqui qual é o percentual, clicando no botão incluir. Por exemplo, o cliente consultora vai pagar 50%. E o outro cliente, Pedro, vai pagar mais 50% desse valor de título. E aqui embaixo você pode especificar aonde você quer esse título. Ó, o 100% vai ser na empresa 1. Tá? Então, você fazendo essa configuração, aí você pode gerar isso para o financeiro, que ele automaticamente vai gerar para você. Vou gerar aqui. Ó. Gerar faturamento. E aqui também você escolhe, né? Aqui você pode escolher também. E dou um sim, ó. Ok. Dou um sair. Ó, e aqui ele especificou para mim, na empresa financeira 1, e ele dividiu aquele valor de 5 mil em 2 títulos. Um que vai ser pago pela construtora e outro que vai ser pago pelo Pedro. Se eu quisesse que metade do valor fosse pago na empresa 1 e metade do valor pago na empresa 2, o mesmo procedimento que eu sigo lá, eu divido em empresas, ok? Tá. Na aba Editar Parcelas, onde cadastro a fase? Vamos lá de novo. Projeto. Ó, agenda de recebimento. Você pode definir a fase na descrição. Ou você pode informar a fase aqui dentro do campo fase. Tá? É que nas versões anteriores, eu não tinha a opção de adicionar uma parcela a uma fase. Então, eu informava a parcela, a fase da parcela dentro do campo descrição. Hoje, eu consigo adicionar esse parcelamento dentro dessa fase aqui dentro. Então, se vocês já estão com a versão 16, vocês já vão ter essa opção aqui da fase, onde vocês podem falar, eu quero ver o pagamento por fase, vocês vão adicionar aqui dentro desse campo aqui, ó, que é fase. Agora, se estão com a versão 15 para trás, esse campo de fase ainda não existe. Ok? Caso vocês estão com a 16 e não está aparecendo, provavelmente é questão de permissão. Aí tem que ir lá no permissão de vocês e liberar. Porque quando a gente atualiza a versão
do Naves e entra informações novas, mesmo que você tenha a permissão total, as telas novas ou botões novos que forem inclusos, eles precisam ser marcados para que você tenha acesso, tá? Mas é aqui que você vai adicionar a fase da parcela, na descrição e especificar aqui na fase. Essas fases, ela só vai aparecer para você aqui dentro se você criou a ordem de serviço, tá? Que é esse campo aqui, ó. Então, eu tenho que definir aqui a ordem de serviço, mesmo que eu não vá fazer planejamento, mas eu tenho que especificar aqui quais são as fases que eu vou utilizar para esse projeto. Se você definir isso aqui, aí você vai conseguir, na hora de gerar agenda, deixa eu só incluir um título aqui, parcela 3. Eu vou conseguir clicar aqui e selecionar o tipo, as fases, tá? Se você está clicando e não está aparecendo, provavelmente você não gerou a ordem de serviço. Aí tem que gerar para poder consultar aqui. Ok? Bom, a última pergunta aqui. Se na aba de cadastro de empresa para financeiro está cadastrada a conta corrente vinculada, por que na tela de baixa apresenta todas as contas correntes cadastradas no sistema? Isso que você especificou aqui não existe, tá? Na empresa financeira, a gente não cadastra conta corrente, a gente cadastra empresa. Tá? Então, aqui, quando a gente especifica aqui empresas que a gente pode ter, tanto empresas com CNPJs diferentes ou empresas fictícias, que vão servir para a gente fazer controles individuais. Não, aqui a gente não especifica conta corrente. Conta corrente ela só vai ser especificado no momento que eu for fazer a baixa, eu vou escolher qual é a conta corrente que eu quero debitar ou acreditar aquele valor. Mas a empresa ela não é uma conta corrente. Ela tem o objetivo dela dentro do Naves é a gente fazer controles individuais. Exemplo, eu trabalho com um projeto e trabalho com gerenciamento de obra. Eu quero saber no meu sistema o quanto que eu faturo de projeto e o quanto que eu faturo de gerenciamento. Então, para que eu não misture todos esses títulos, o que eu faço? Eu cadastro uma empresa fictícia, pode ser um exemplo de gerenciamento de obra, aonde eu vou lançar tudo que é parcelamento de projeto, custos de projeto, eu vou lançar na empresa 1, que é de projeto, e tudo que é administração de obra, reserva técnica, eu vou lançar no gerenciamento para que eu possa ter o controle individual dentro de um único sistema e aonde eu posso usar todas as informações para essas duas etapas. Tá? Se você cadastrou conta corrente como empresa financeira, tá errado. Não é dessa forma que funciona. Ok? Mais alguma dúvida? Ficaram claras essas dúvidas? Se não, vocês me mandam de novo e eu tento especificar. Quando faço, o Maurício perguntou aqui, quando eu faço a baixa e a conciliação bancária em datas específicas, desculpa, deixa eu ler de novo aqui. Quando faço a baixa e a conciliação bancária em datas específicas, como faço? Maurício, eu não consegui compreender a sua dúvida aqui. Deixa eu ver lá. De conciliação. Deixa eu ver. Em datas específicas. Eu não consegui compreender. Se você conseguir detalhar melhor para mim, eu agradeço, aí eu te respondo, tá? Mas eu não consegui compreender aqui a sua dúvida. Deixa eu tentar responder o da Renata aqui. Em cadastro de projeto, não aparece a aba agenda de recebimento. Onde eu posso encontrar? Estou com permissão total no sistema. Tá, tem uns problemas aí referente a essa opção de questão de permissão, que é assim. Quando a pessoa cadastrou você, Renato, ou você mesmo cadastrou, o sistema ele pergunta para você
se você tem que dar acesso para o usuário particular ou o acesso baseado em outro usuário. E aí é onde as pessoas começam a fazer confusão aí dentro. Por quê? Você está falando para mim que está com acesso total, porém não está aparecendo. O que é que acontece? Aqui no cadastro de usuário, eu tenho um campo chamado perfil. Quando esse campo perfil tem o nome de alguém, de um usuário ou de um perfil, significa que esse usuário aqui, no caso treinamento, ele está com acesso baseado a esse aqui. Aí o que a pessoa faz? Além de ele vincular o perfil, ele vem aqui na aba de permissão e começa a marcar o que o usuário pode ou não pode. Isso não pode acontecer. Ou eu dou acesso direto ao perfil, ou eu dou acesso particular. Quando é o acesso particular, eu seleciono o usuário, ele não tem perfil, eu venho na permissão e marco as opções que ele pode ocorrer. Se eu faço as duas coisas, se eu venho aqui, no exemplo, no treinamento, falo que ele está com o perfil do Wagner, e ainda eu venho aqui e marco o que ele está acesso, quando eu faço isso, eu estou tirando o vínculo dele daqui de dentro. Então, pode ser que você está com o perfil de alguém, né? Que esse alguém tem acesso total, só que no seu usuário não está aparecendo. Então, tem que ver se você está com acesso nas duas partes. Está tanto acesso com o perfil, quanto baseado em outro usuário. Se tiver desse jeito, você tem que escolher um dos dois e o outro você eliminar, porque senão não vai adiantar. Agora, se está corretamente, mesmo assim não está aparecendo, alguma coisa aí a gente precisa fazer um acesso remoto na sua tela, na sua máquina para poder ver. Porque é aqui que você vai dar a permissão. Ele está desse jeito, igual aqui. Se tiver nessa configuração, é para aparecer, ó, marcado visualizar, incluir, editar, excluir, ó, agenda de recebimento, essa aba aqui que você está falando para mim que não está aparecendo, ela tem que estar marcada, abas, tá? Liberar, valor original e alterar. Se tiver nessa configuração, ele tem que estar aparecendo igual eu mostrei para vocês aqui no treinamento. Se tiver marcado todos, vai aparecer a aba de agenda continua aparecendo, só que ela vai ocultar algumas informações por causa desse campo ocultar valor. Ó. Como eu não marquei o campo ocultar valor, ele está me aparecendo tudo. Se você marcar a opção todos, isso aqui também vai estar incluso. Então você não vai conseguir enxergar valores. Tá? Então tem que analisar essa informação. Se não tiver, se tiver igual o meu que eu te mostrei aqui, e mesmo assim ainda não estiver aparecendo, você me avisa que a gente faz um acesso remoto e aí eu verifico o que pode estar acontecendo no seu perfil. Ok? Tá. A Andressa, a alíquota do Simples é fixa, porém não é deduzida na nota. Gostaria que o sistema provisionasse esse valor vinculado ao projeto. Tá, isso, se eu não me engano, eu vou ter na opção de gerar a nota fiscal pelo Naves, tá? Então, você vai ter que fazer, deixa eu ver aqui, só confirmar com você. Aqui na geração da nota, eu tenho a opção de informar o valor do percentual da alíquota aqui, ó, como um todo, sem especificar daquela forma. Se for dessa forma que você está questionando aqui, dá para fazer pela nota fiscal. Tá? Então, você pode fazer esse processo. Aí, você mesmo não está gerando a nota eletrônica pelo Naves, é possível você gerar a nota fiscal aqui dentro do sistema e esse valor ser gerado para o financeiro. Tá? Aí você tem que seguir alguns procedimentos que fica dentro da agenda de recebimento do projeto. Vou incluir um título aqui. Bom, vou liberar esse título, está liberado.
Controle de faturamento. Eu vou ter que corrigir isso aqui, tá? Então, deixa eu só sair da tela para mim fazer as configurações corretas desse cliente. Ó, sumiu, então ele verificou que o cadastro do cliente estão com todos os requisitos que ele precisa, só que agora, em vez de eu clicar no botão gerar CR, eu vou clicar no botão gerar faturamento. Aqui eu não vou escolher imposto nenhum, vou escolher aqui a empresa e vou clicar no OK. Aqui ele está falando só o que? Estou gerando a nota fiscal de rascunho, tá? Não é uma nota fiscal real ainda, é só um rascunho para que eu possa analisar as informações e depois definir essa nota. Dou um OK, nota gerada com sucesso. Aí você vai ter que sair da tela de controle de faturamento, do projeto, e vir no módulo Finanças. E aí dentro do módulo Finanças você tem um campo chamado de notas fiscais. Aqui dentro você tem 3 abas. A última aba, que é a rascunho, você vai clicar, que é onde vai estar o título que você gerou. Então, eu vou selecionar, como eu fiz aquela configuração para ele dividir o título em 2 clientes diferentes, ele trouxe aqui para mim. Ó. Aí eu vou editar. E aqui embaixo eu posso informar o percentual da alíquota. Tá? Informo o percentual dessa alíquota, clico no botão gravar. Clico no botão, opa. Vamos. Então, quando eu clico aqui no botão gravar, ele vai me dar aqui as opções. Ó. Não gerar as retenções no financeiro, mas alterar o valor líquido. Só informar aqui o valor líquido, né, percentual que eu quero. Gerar valor bruto igual ao valor líquido. Gerar retenção no financeiro e alterar o valor líquido. Ou não gerar financeiro. Eu marco a primeira opção, que eu não quero gerar retenção no financeiro, mas eu quero alterar esse valor líquido aqui. Ó. Em vez de ser 500, vai vir 450, porque tem um percentual de imposto aqui. Eu clico no botão gerar nota. Deseja gerar nota fiscal? Sim. Deseja gerar nota fiscal eletrônica? Não, porque eu não consigo, então eu coloco em não. Ele vai gerar um modelo de nota aqui para você, que caso você queira usar como formulário, alguma coisa, ó, ele gera para você aqui. E esse título que eu lancei, ele enviou lá para o meu financeiro. Se eu sair daqui, ó, ele não é mais uma nota de rascunho, ele é uma nota fiscal mesmo, gerada pelos sistemas, mas não sendo eletrônica. E aqui no contas a pagar e receber, ele vai se encontrar aqui dentro para mim. Ó. Tá? Então ele mostra aqui para mim essa informação. Tá? É o único campo que eu tenho para fazer esse lançamento. Se não for dessa forma,
Aí eu preciso passar a solicitação para que isso seja incluso para você, ou se der para incluir, em uma dessas etapas ou da agenda de recebimento, ou no controle de faturamento, para que você possa fazer esse lançamento do percentual direto sem especificar. Ok? Era essa a sua dúvida ou não? Ficou confuso? Não era isso que você perguntou? Por favor, responde para mim, aí eu já... Porque senão aí a gente vai finalizar. Bom, Maurício, quando fizer a conciliação bancária no dia 30, por exemplo, com base no extrato as datas são anteriores à data que estão lançando o sistema. Para lançar a conciliação bancária no dia... Ah, tá, não, a conciliação bancária ela sempre vai pegar do dia útil, tá? Não consigo clicar na conciliação bancária com a data retroativa, tá? Primeiro porque ele só me permite clicar. Então, quando eu dou 2 cliques, ele sempre pega pela data atual. Então, se você deixar para fazer conciliação bancária só no final do mês, ele vai aparecer com todas as conciliações bancárias com a data no final do mês. Isso não tem como eu mudar. Ou eu faço no dia que eu baixei, ou para ficar com as datas igual a da baixa, ou se eu fizer um dia depois ou no final do mês, ele vai ficar sempre com a data que eu fizer a conciliação, independente da data que eu baixei o título ou não. Aí isso eu não consigo fazer alteração no sistema. Tá? A Renata, em cadastro de projeto não aparece a aba agenda de recebimento onde posso encontrá-la. Estou com permissão total no sistema. Tá, Renata, vamos fazer assim, eu vou fazer o acesso remoto à sua máquina depois, e aí a gente verifica o que pode estar ocorrendo, tá? As opções que eu te falei são essas. Tem que ver o perfil que você tá, alguma coisa não está tá com conflito no seu perfil. Precisa ver se você está com as permissões duplicando, ou se está esquecendo de marcar alguma aba, tá? Porque eu posso ter acesso total ao sistema, mas se eu esquecer de clicar em algum campo, esse campo não vai aparecer para mim. Não quer dizer que eu estou com permissão de administrador, eu vou ter acesso a tudo. Se alguém for lá e mexeu e desmarcou algum campo, ele vai ficar sem. Então é mais fácil eu visualizar o seu perfil como está, e aí eu te falo onde está com erro ou não. Tá? Porque por aqui eu não vou conseguir especificar para você aonde pode estar ocorrendo. Eu te dei as opções que geralmente é o que acontece, tá? Que são essas que eu te mostrei, mas se você verificou isso e está tudo corretamente, aí a gente precisa analisar entrando no seu banco de dados e vendo a configuração que realmente está para ver onde está o problema. A Andressa, que a alíquota do Simples é fixa, porém não é deduzida na nota. Gostaria que o sistema provisionasse esse valor vinculado ao projeto. Tá, Vanessa, isso que eu vou então passar para o pessoal de qualidade, tá? E aí eu te dou um retorno referente a isso, para saber se tem alguma coisa em processo, se algum outro cliente já solicitou isso, tem uma coisa em andamento, se não tiver, se é possível fazer ou não, e aí eu te dou um feedback referente a isso, tá? Maurício, exemplo. Hoje, dia 25, estou com o extrato bancário, onde consta um lançamento no dia 4. Como faço para que a concessão bancária assuma o dia 4 e não 25? É a mesma coisa que eu te respondi lá em cima, meu. Se eu não fazer a conciliação na data do dia 4, ele não vai pegar mais essa data. Tá? Eu não, como eu falei, eu não consigo alterar a data porque eu só clico e no clique que eu dar, ele sempre pega a data atual. Aí eu não consigo fazer. Se eu desmarcar o conciliamento e clicar de novo, ele vai sempre subscrever na data que eu fizer a conciliação. Então, se você quer que a conciliação bancária ela seja no dia da baixa, você vai ter que ir lá, no momento que baixou o título, ir lá e já fazer a conciliação. Porque se você deixar para fazer um dia depois, ele já vai pegar não vai pegar mais o dia que você quer, né? Que são o dia que você realmente fez a baixa do título.
Ok? Mais alguma dúvida? Tá, então, o da Renata, eu vou tentar fazer um acesso, se você puder, quando a gente finalizar, eu faço um acesso remoto na sua máquina, para a gente ver essa questão, tá? E o da Andressa, eu vou passar aqui para frente, tá, para o pessoal, para ver se tem alguma coisa em andamento, e aí eu entro em contato com você de novo para te dar uma posição, tá? E eu do Maurício espero que tenha ficado claro agora o que eu respondi para você, tá? Senão você pode me chamar no grupo e aí eu te explico de novo, faço um acesso remoto na sua máquina, a gente tenta conversar para ficar mais claro, ok? Deixa eu voltar aqui para aqui o compartilhamento. Bom, pessoal, espero que vocês tenham acrescentado para você alguma coisa referente ao financeiro, que eu sei que muita gente já utiliza. Espero que o treinamento hoje possa ter mostrado outros caminhos que vocês não estavam utilizando, tá? No treinamento da semana que vem, aí a gente vai pegar essas informações que a gente inseriu e eu vou te mostrar como que vocês visualizam isso em relatório, ok? Espero que vocês tenham gostado aí. Bom feriado para todos aí. Até o próximo treinamento. Abraço. Tchau, tchau.